Bom dia, senhores conselheiros, senhoras conselheiras. Doutor Enio, aqui representando o Ministério Público. Bom dia, senhoras e senhores servidores da Assembleia Legislativa, ou do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Eu estou com a agenda na Assembleia e terminei convertendo o ato falho. Bom dia, caríssimos telespectadores das nossas mais diversas redes de comunicação social. Havendo número regimental, declaro aberta a presente sessão, solicitando à comissão de plenário que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 14ª sessão ordinária do Pleno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 14 dias do mês de maio do ano de 2025, no plenário das sessões do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente, conselheiro Fernando Ribeiro Toledo, reuniram-se os senhores conselheiros: conselheiro Otávio Lessa de Geral dos Santos, conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros e conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu. O Ministério Público de Contas esteve presente, representado pelo procurador Enio Andrado Pimenta, havendo quórum regimental e diante da presença do Ministério Público de Contas, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada. Na hora do expediente, a presidência parabenizou o conselheiro Rodrigo Siqueira e a conselheira substituta Ana Raquel pela passagem de seus aniversários. Associaram-se ao voto todo o pleno. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, passou-se para a ordem do dia. Relator o conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito. TC 5087, 2025. Representação. Acórdão aprovado. Relator o conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu. TC 3503, 2025. Representação. Adiado para a próxima sessão. Encerrada a ordem do dia, não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus encerrada a sessão, convocando-os para a próxima no horário regimental. Em discussão, ata. Não havendo contestação nem impugnação, considero-a aprovada. Solicito à comissão de plenário que proceda à leitura da minuta de resolução. Minuta de resolução normativa. Dispõe sobre a realização de sessões virtuais no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas e da outras providências, de iniciativa da presidência, lida em primeira leitura. Ok, passamos então ao expediente, à ordem do dia. Expediente, por favor, com a palavra a Vossas Excelências no expediente. Então, quem dela queira fazer uso, passamos à ordem do dia. A relatar pela ordem, conselheiro Otávio Lessa. Presidente, eu não tenho pauta para o dia de hoje. Pela ordem, conselheira Maria Cleide Costa Bezerra. Muito bem, presidente. Senhor presidente, senhora conselheira substituta, senhores conselheiros, membros do Ministério Público que atua no Corte de Contas, eu tenho a relatar, presidente, o processo TC de número 8416/2023. Trata da prestação de contas do governo do município de Capela, do exercício financeiro 2022, sob a gestão do senhor Adelmo Moreira Calheiros. Os autos foram inicialmente submetidos à análise da Diretoria Técnica, a DEFAFON, que elaborou o relatório de número 84/2023, destacando alguns apontamentos, chamando o gestor a se manifestar nos autos. Após a manifestação do gestor, através do expediente 21826/2023, a DEFAFON elaborou o relatório técnico de número 27/2024, entendendo pela regularidade das contas com ressalvas, diante de algumas inconsistências que permaneceram. Os autos evoluíram ao Ministério Público de Contas, que elaborou o parecer 2787 de 2025, da lavra do procurador Pedro Barbosa Neto, manifestando-se pela rejeição das contas, em decorrência de, principalmente, do não reconhecimento de documento apresentado como relatório de controle interno.
Esse é o relatório, presidente. O Ministério Público, por favor. Senhor presidente, conforme trazido em relatório, a manifestação do Ministério Público nos autos, por intermédio do parecer 2787 de 2025, além de acolher os apontamentos feitos como ressalvas pela diretoria técnica, pedindo a correção nos exercícios subsequentes, levantou 4 pontos que ao juízo do Ministério Público ensejariam a rejeição das contas, especificando eles aqui, inicialmente, a insuficiência do relatório de controle interno, tendo em vista que a peça juntada aos autos verifica-se que houve apenas o cumprimento formal, né, da necessidade do parecer do controle interno, sem a observância dos itens obrigatórios do padrão mínimo de análise estabelecido na Instrução Normativa 03/2011 deste Tribunal de Contas. Além disso, foram apontados também a abertura de créditos suplementares em percentual demasiadamente elevado, desvirtuando o papel da Lei Orçamentária Anual, além da ausência de detalhamento dos gastos com educação e saúde, o que impediria uma avaliação qualitativa desses gastos a fim de se verificar o atingimento dos percentuais mínimos de aplicação. Ademais, também foi apontado a forte dependência do município em relação às transferências constitucionais obrigatórias, tanto da União quanto do Estado. Então, também foi colocado como um dos pontos de apontamento relevante como irregularidade. Em razão disso, a manifestação do Ministério Público foi pela rejeição das contas do chefe do Poder Executivo do município de Capela para o exercício de 2022, senhor presidente. A relatora, por favor. Nesse momento eu passo a análise. De início, observamos que o município apresentou o parecer do controle interno, contudo, não abordou completamente as matérias que esta Corte de Contas dispõe na Instrução Normativa. Quanto aos instrumentos de planejamento de programação, verificamos que o PPA, a LDO e a LOA foram encaminhados, estando ausentes os anexos da LDO. No tocante à LOA, identificamos que o ente estimou receitas e fixou despesas no montante de aproximadamente 73 milhões de reais. Na análise orçamentária, identificamos que houve excesso de arrecadação de pouco mais de 30 milhões de reais. Também houve uma economia na execução de despesa, no montante aproximado de pouco mais de 2 milhões de reais. Além disso, ao confrontar receitas e despesas, identificamos um resultado orçamentário superavitário, no montante de mais de 13 milhões de reais. No tocante à abertura de créditos adicionais, destacamos que o limite inicialmente estabelecido na LOA foi de 40% do total da despesa fixada. Ademais, o limite veio a ser ampliado em mais de 40% por outras leis municipais, resultando em uma autorização para a abertura de créditos suplementares correspondente a mais ou menos 80% da dotação inicial fixada na LOA, o que evidencia um planejamento orçamentário precário e excessiva flexibilidade conferida ao chefe do Poder Executivo, razão pela qual trago recomendação para a adoção de limite mais restritivo para a abertura de créditos suplementares. Analisando os créditos suplementares, identificamos que a abertura total foi no montante de aproximadamente 64% da despesa fixada na LOA. No que se refere aos créditos especiais e extraordinários, constatamos a abertura dos montantes de 330 mil reais, respectivamente. Verificamos que as autorizações foram devidamente formalizadas. Passando à análise financeira. O resultado da sua execução foi positiva, em pouco mais de 13 milhões de reais. Isso representa um aumento patrimonial, somado ao saldo financeiro do exercício anterior. O ente gerou um saldo no valor de mais de 22 milhões para o exercício seguinte. Na análise patrimonial, verificamos uma situação positiva no montante de quase 43 milhões de reais.
Em relação à análise do controle bancário, constatamos a contabilidade nos valores apresentados no balanço financeiro, no balanço patrimonial e no quadro demonstrativo dos saldos bancários existentes. Entretanto, observa-se que o demonstrativo da disponibilidade de caixa e restos a pagar não foi devidamente preenchido, o que compromete a verificação efetiva do saldo disponível em caixa na data do encerramento do exercício. Em relação à análise da demonstração das variações patrimoniais, identificamos um resultado patrimonial positivo no valor de aproximadamente 22 milhões. Em relação aos limites constitucionais da educação, os limites constitucionais, a educação, na nossa análise, identificamos que o ente cumpriu o estabelecido em lei. Também cumpriu o estabelecido em relação ao percentual mínimo do Fundeb. O ente também cumpriu os percentuais exigidos por lei em relação ao VAT. Na saúde, considerando os gastos executados por meio do Fundo Municipal de Saúde e de sua respectiva secretaria, identificamos que o ente atingiu o percentual de 18,12%, cumprindo assim o limite constitucional com gastos com saúde, sendo este o entendimento da diretoria técnica, bem como do meu gabinete. Em relação ao repasse do duodécimo para a respectiva Câmara Municipal, o ente cumpriu com o estabelecido na Constituição. Quanto à dívida consolidada, em nossa análise, identificamos que o município cumpriu o percentual legalmente previsto. Em relação à despesa com pessoal, foram cumpridos os limites estabelecidos em lei. Em nossa análise, identificamos que o resultado primário do ente foi positivo em mais de 10 milhões de reais, montante muito superior ao previsto de 541 mil reais. E que o resultado nominal foi de 10 milhões aproximadamente e também esse foi superior ao montante previsto. Considerando a situação evidenciada e a competência pedagógica deste tribunal, alertamos a municipalidade que sobre as providências concernentes à boa e regular administração dos recursos de gerência do patrimônio público, que além de algumas recomendações já mencionadas anteriormente, observe ainda a necessidade de alguns pontos. Primeiro, aprimorar o processo de previsão da receita, observando rigorosamente o disposto no artigo 12 da LRF, a fim de aumentar a aderência em previsão à efetiva realização. Também assegurar que toda abertura de créditos suplementares por excesso de arrecadação esteja devidamente amparada com a devida indicação das fontes no ato de abertura. Também aprimorar o relatório da unidade de controle interno, promover a efetiva arrecadação dos tributos de competência municipal, visando reduzir a dependência de transferências correntes da União e do Estado, controlar e divulgar de forma clara os dados contábeis e fiscais do município, também observar rigorosamente os prazos de envio dos documentos demonstrativos aos CIOP e os ICIOPs e divulgar em portal próprio as prestações de contas e demais documentos pertinentes. Então, desta forma, eu trago o voto no sentido da análise levada a efeito nos presentes autos para fins de emissão de parecer prévio. Este gabinete, após análise, corrobora com entendimentos constantes na análise feita pela diretoria técnica, no sentido de recomendar à atual gestão ou a quem vier a sucedê-la, que não cometa as irregularidades ora identificadas. Nesse contexto, eu trago o voto no sentido de que este pleno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições, com fundamentos nas razões expostas, decida emitir um parecer prévio nas contas do governo do senhor Adelmo Moreira Calheiros, gestor do município de Capela, no exercício financeiro de 2022, recomendando ao Legislativo, quando em seu julgamento, que seja pela aprovação das contas com ressalvas apresentadas neste relatório. Remeter cópia deste voto juntamente ao parecer prévio ao gestor do município, por meio de
por meio postal com aviso de recebimento e de forma a não haver dúvida da sua cientificação. Recomendar que futuramente não se cometam irregularidades apontadas neste voto, sob pena de ter suas contas rejeitadas, especialmente quando houver reiteração de falhas que já foram objeto de advertência em exercícios anteriores. Solicitar à Câmara Municipal que remeta a esta Igreja Corte de Contas o resultado do julgamento das contas anuais deste exercício 2022, inclusive com a remessa da ata da sessão de julgamento da Câmara e da publicidade necessária. É assim como eu voto, presidente, é assim como eu voto, senhores conselheiros. Em discussão, o voto trazido pela conselheira Maria Cleide. Encerro a discussão, submeto à votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado, conselheira, Vossa Excelência continua com a palavra. Presidente, encerra a minha pauta de hoje. Pela ordem, então, para relatar, conselheiro corregedor. Presidente, eu estou sem pauta hoje. Tem pauta? Sem pauta. Rodrigo. Então, pela ordem para relatar, doutora Ana Raquel, nossa conselheira substituta, por favor. Senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, outro membro do Ministério Público de Contas, eu trago para relatar, senhor presidente, o processo 9951 de 2024, que trata de uma representação instaurada a partir de denúncia anônima, encaminhada através de e-mail denominado Movimento contra a Fraude, ofertada perante o Alagoas Previdência, que procedeu com o encaminhamento ao Ministério Público de Contas, a qual informou a ocorrência de possível induzimento ao erro causado por servidora desta Corte, que teria causado prejuízo ao Tribunal de Contas e ao Alagoas Previdência, que ultrapassaria o montante de R$ 2,5 milhões. A denúncia afirma, em síntese, que a servidora que até junho de 2013 ocupava o cargo de técnico de contas, ajuizou a ação perante a 16ª Vara da Fazenda Pública Estadual, objetivando sua ascensão funcional ao cargo de analista de contas, e apesar de ter seu provimento negado em sede de tutela de urgência, posteriormente confirmada em sentença a partir de julho de 2013, teria passado a constar na folha de pagamento do tribunal como ocupante do cargo de analista, sendo aposentada no referido cargo em 18 de dezembro de 2018, através do ato de número 102 de 2018, publicado no Diário Oficial desta Corte em 19 de dezembro de 2018. O processo seguiu ao Ministério Público de Contas, que ofertou o parecer 3374 de 2025, no qual requereu a juntada do processo TC 15783 de 2018, referente ao registro da aposentadoria da servidora a estes autos, o juízo positivo de admissibilidade para o recebimento e processamento da presente representação, bem como a citação da servidora aposentada para apresentar defesa a respeito dos fatos narrados. Esse é o relatório, senhor presidente. Ministério Público, por favor. Senhor presidente, trata-se de comunicação feita pela Previdência sobre suposta aposentação em cargo diverso do que for ocupado pela servidora, e diante dos indícios de irregularidade trazidos a essa Corte de Contas, o Ministério Público se manifestou nos autos por intermédio do parecer 3374 de 2025, entendendo estarem presentes os requisitos de admissibilidade, pedindo a juntada do processo de aposentação, bem como a notificação da servidora e que os autos que a apresentação seja devidamente instruída com a elaboração de relatório técnico antes da manifestação final de mérito, senhor presidente. Relatora, por favor. As ponderações suscitadas na representação e relacionadas de forma sumária na parte descritiva da decisão dizem respeito a questões afetas à promoção de servidora, que teria passado do cargo de técnico de contas para o cargo de analista de contas indevidamente, o que culminou em sua posterior aposentação em desconformidade com decisão judicial transitada em julgado, ocasionando prejuízos financeiros que, de acordo com o denunciante, ultrapassariam o montante de R$ 2 milhões. Compulsados os autos, verifica-se que em 6 de julho de 2017, o juízo da 16ª Vara Civil da Capital proferiu sentença no processo, tem um número bem extenso, na qual julgou improcedente o pedido de reclassificação da servidora no plano de cargo e carreira dos servidores do TCE,
por não ser a mesma efetiva no cargo que ocupava, entendendo não ser reconhecido o direito à progressão funcional. Apesar da existência de processo judicial que ainda estava em trâmite e de não haver naqueles autos qualquer antecipação de tutela que pudesse respaldar a progressão funcional da servidora, verifica-se pelos documentos acostados aos autos, em especial a folha de pagamentos deste tribunal, que a partir de julho de 2013 houve a mudança de cargo, passando a servidora do cargo de técnico de contas para o cargo de analista de contas, o qual naquele mês representou um incremento salarial em valor nominal de R$ 5.354, o que representava um aumento de quase 100%. Verifica-se ainda que em 13 de março de 2013, ou seja, em momento anterior à concessão da progressão, o então presidente desta corte foi cientificado da decisão que negou o pedido de tutela antecipada da servidora nos autos da ação judicial. Ocorre que em 27 de novembro de 2018, como se verifica dos autos TC 15783 de 2018, a servidora em questão protocolou seu pedido de aposentadoria, o qual tramitou perante os órgãos instrutivos deste tribunal e culminou na concessão de sua aposentadoria no cargo de analista de contas classe C, nível 77, com proventos integrais e paridade total, através do ato 102 de 2018. O processo tramitou pela Alagoas Previdência, que determinou o retorno a esta corte para registro do ato de pessoal, o que ocorreu através de decisão monocrática da Lavra do Conselheiro Substituto Sérgio Ricardo Maciel, em 9 de março de 2022. Ressalta-se que, embora o tribunal tenha sido cientificado das decisões que negaram provimento ao pedido judicial da servidora à progressão funcional, em sede de tutela antecipada e definitiva, nos autos do TC 15783 de 2018, referente à sua aposentadoria, não constam informações sobre as decisões judiciais, sendo a única menção a mudança do cargo registrada em sua ficha funcional na informação de tempo de serviço da seguinte forma, abro aspas, através do parecer PJTC-AL número 75 de 2013, datado de 25 de março de 2013, com autorização do excelentíssimo senhor presidente, constante no processo TC 2299 de 2013, foi promovida para o cargo de analista de contas classe C, nível 77. Nesse contexto, analisada a documentação carreada aos autos pelo representante, é possível verificar que a progressão funcional da servidora, além de desrespeitar o comando judicial, ocorreu em desconformidade com as disposições da Constituição Federal e com a súmula 685 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe que é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicia ao servidor investir-se sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento em cargo que não integra a carreira na qual foi anteriormente investido. E aqui, senhor presidente, eu dou seguimento à análise trazendo inúmeros julgados do STF, que eu peço venha para deixar de fazer a leitura, porque são todos eles meio repetitivos no mesmo sentido, para trazer proposta de decisão no sentido de receber a presente representação e conhecer do seu inteiro teor, determinar a anexação dos autos TC 15783 de 2018, referente à aposentadoria da servidora aos presentes autos, notificar os gestores deste tribunal e do Alagoas Previdência em exercício no ano 2018 para que, querendo, no prazo de 10 dias, se manifestem acerca dos fatos alegados, bem como apresentem demais informações e documentos que entendam necessários, e notificar a servidora para tomar ciência do inteiro teor da presente decisão e, querendo, se manifeste também no prazo de 10 dias. Remeter os autos à DIMOP para realizar a devida instrução processual e dar publicidade, senhor presidente. Essa é a proposta de decisão. Em discussão, a proposta de decisão da conselheira substituta, doutora Ana Raquel. Pois não. Registrar acerca desse processo aí que o registro dessa aposentadoria foi concedido por mim em decisão monocrática, mas naquele processo não tinha nenhuma informação sobre essa decisão judicial e também a decisão foi baseada no relatório da instrução da diretoria técnica, que foi pelo registro, e do Ministério Público de Contas também, pelo registro. Inclusive, a decisão monocrática ela só poderia ser concedida nesses casos em que tanto a diretoria técnica quanto o Ministério Público de Contas fossem pelo registro. Então, só para registrar essa situação, que aí essa situação nova está trazendo ao conhecimento aqui
Vossas Excelências, que também eu desconhecia essa situação. Não se encontrava não constava nos nos autos, era possível. Só para registro mesmo, Perfeito, senhor tá certo. E no caso que eu tenho que ver muitas coisas, porque tem várias decisões depois disso, a própria primeira instância, segunda instância daqui, superior com relação a essas promoções. Uns deram no primeiro momento a favor, outros deram contra, e tá essa confusão. Você realmente vai ter que se debruçar muito nisso aí, porque tem muita coisa que rolou isso aí. Obviamente as mais vai de primeira instância, segunda, terceira, vai que tiver lá para cima. Mas é um processo complicado. E não tem um só, não. São vários. Esse é o primeiro que eu pego. Inclusive, acho que eu nunca vi no tribunal desse. No caso específico, a sentença está transitada em julgado. Então, em relação a esse processo, há um processo rolando desde 2013, com decisão posterior definitiva em 2017. Porque tem vários casos. E esse caso, quando eu estava presidente, na presidência, eu tive cuidado de como estava essa discussão, eu nunca fazia, porque eu digo, deixe a justiça decidir primeiro, que era essa transferência de técnico para analítica, que todo mundo obviamente queria, a pessoa quer uma melhora salarial, né? Mas já havia um impedimento lá para trás, e algumas coisas aconteceram, e aí sempre era, não, mas fulano aconteceu, mas foi outra época, essa época agora já não tem mais. E vai ter um trabalhinho bom danado. Está de acordo, presidente. Tem que fazer esse estudo aí. Encerra a discussão, submeta a votação. Se estiver de acordo, eu permaneço a comissão. Aprovado, conselheiro. Vossa Excelência, continua com a palavra. Sem mais processo, senhor presidente. Pela ordem, para relatar, conselheiro substituto, doutor Sérgio. Não tem processo a relatar, senhor presidente. Para relatar pela ordem, doutor Alberto. Senhor presidente, senhoras conselheiras, conselheiros, meu Ministério Público, todos que nos assistem. Venho relatar o processo de número 3503 de 2025. Tem origem na ouvidoria desta Corte, em desfavor, em princípio, da Prefeitura Municipal de Jequié da Praia. Trata-se de representação recebida pela ouvidoria desta Corte, autuada via manifestação de número 27/2025, houve. O representante alega a criação de texto do representante. Regras não previstas no instrumento convocatório, excesso de formalismo para algumas empresas e flexibilização para a empresa que ganhou tudo nos pregões eletrônicos 56/2024 e 57/2024 do município de Jequiá da Praia. Maiores detalhes nos recursos administrativos dos referidos pregões. Observação: pregão 56/2024 já foi julgado indeferido pelo pregoeiro. Isso foram palavras do representante. Vale salientar que o objeto da licitação, ora questionada, é o registro de preço para eventual e futura contratação de empresa especializada na prestação de serviços de recreação, decoração e recursos humanos, visando atender a necessidade da Secretaria de Cultura e Eventos do município de Jequiá da Praia. Ademais, este gabinete procedeu à pesquisa das referidas informações, porém não localizou a estimativa do referido valor, nem a homologação do referido processo licitatório. Consta nos autos de distribuição de número 538 e saiu da conselheira Rosa Maria de Albuquerque para este relator. Os autos foram remetidos ao Ministério Público de Contas, que exarou o parecer 3244/2025 RS, opinando pelas seguintes medidas. Em linhas gerais, portanto, a diligência funciona como um recurso indispensável para a comissão de licitação ou pregoeiro aproveitarem boas propostas para a administração pública, desde que erros, falhas ou omissões identificadas em planilhas ou documentos apresentados possam ser sanados ou esclarecidos sem violação ao princípio da isonomia entre os licitantes. Não se trata de uma simples faculdade ou direito de administração, mas de dever do gestor público, uma vez que não há discricionalidade para decidir fazer ou não fazer a diligência, quando esta se mostrar cabível, sob pena de descartar uma boa proposta e, consequentemente, acarretar prejuízo para a administração pública. Portanto, admitir juntada de documentos que apenas venham a atestar a condição pré-existente à abertura da sessão pública do certame não fere os princípios da isonomia e igualdade entre os licitantes. Do exposto, por não vislumbrar indícios suficientes
de irregularidades que justifiquem o procedimento feito, o Ministério Público opina pelo seu arquivamento. Este gabinete encaminhou o feito à DEFAFON para que sejam reunidas informações sobre o envio, por parte da Prefeitura de Jequié da Praia, das cópias dos pregões eletrônicos 56 e 57 de 2024, dentro do processo regulamentar estabelecido por este acordo, bem como sobre o valor estimado da referida licitação. A DEFAFON informou que, em atendimento ao espaço zerado, informamos que foram realizadas consultas no sistema ETCE, na aba Consultar Processos Expedientes, abrangendo tanto o exercício 2025 quanto 2024, não tendo sido localizado qualquer processo relacionado aos pregões eletrônicos mencionados. Em diligência, foi realizada pesquisa no portal Transparência do município de Jequié da Praia, onde se localizou apenas o edital referente ao pregão eletrônico 56 de 2024, apontando o valor estimado de R$ 2.251.694.000 e contendo termos de referência, minuta de ata, registro de preço e minuta de contrato. Contudo, não foi localizado no acervo deste acordo o envio da integralidade dos pregões eletrônicos referidos. É o relatório, senhor presidente. Ministério Público, por favor. Senhor presidente, como trazido já em relatório, na forma do parecer 3244 de 2025, o Ministério Público entendeu que não há indício suficiente de irregularidade a fim de dar prosseguimento à representação. Em razão disso, se manifestou pelo arquivamento do feito. Relator, por favor. Senhor presidente, como concordo com o Ministério Público de Contas, apenas vou pontuar alguns detalhes que acho que são importantes para Vossas Excelências decidirem. Ao analisar o feito, percebe-se que o pregoeiro, o agente de contratação, realizou diligência para esclarecer o conteúdo e a legitimidade dos documentos de habilitação, especialmente a declaração assinada por profissional contábil, exigida na linha do item 8.5.3 do edital, com fundamento no princípio do formalismo moderado, uma vez que apenas a declaração não estava assinada, porém, os demais documentos contábeis constavam com a assinatura de profissional contador devidamente habilitado, conforme inclusive apontado pelo Ministério Público de Contas em sua manifestação. Ademais, o parágrafo 1º do artigo 64 da Lei de Licitações permite à Comissão de Licitações sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado e acessível a todos. Portanto, a situação era apontada como ilegal se trata, na realidade, de diligência requerida pelo pregoeiro e devidamente atendida pela empresa vencedora, com o objetivo de complementar a documentação apresentada. Basicamente, é isso. São os pontos fundamentais. E, em função disso, apresento proposta de decisão que Vossas Excelências julguem não admitir presente interpretação por falta dos requisitos de admissibilidade nos termos do artigo 102, parágrafo 2º da Lei Orgânica desta Corte, combinado com o artigo 485, inciso 6 e artigo 15 do Código de Processo Civil, da ciência da pretensão dos interessados e a publicidade para fim de direito. Senhor presidente, é como eu apresento a proposta. Em discussão, a proposta de voto trazida pelo doutor Alberto. Senhor presidente, senhor relator, por gentileza, só a questão da notícia chegada ao tribunal por meio de ouvidoria, Vossa Excelência só poderia me esclarecer se a notícia ela adveio de pessoa física ou pessoa jurídica, é possível? Pessoa jurídica. Perfeitamente, obrigado. Encerro a discussão, submeto à votação. Se estiver de acordo com a proposta de voto, permaneça como estão. Aprovado. Vossa Excelência, continua com a palavra. Esgotar a minha pauta por hoje, senhor presidente. Retomando, então, a ordem de relatoria para relatar o conselheiro Anselmo Brito. Senhor presidente, eu tenho um processo, evidentemente, quando ele vem a pleno, tem essa ideia que a gente traria o voto para instaurar a representação. De fato, era essa meu primeiro convencimento a respeito desse processo, tendo em vista que no pleno já foi dito várias vezes que se não for para instaurar, pode ser, né, tomada aquela decisão monocrática de não instauração. No primeiro momento eu vislumbrei essa possibilidade, mas analisando melhor a situação, devido às vendas ao órgão ministerial, entendi que não seria caso de
instauração da representação, inclusive até trazendo aqui à baila a discussão, acredito que tenha sido nesse processo a questão do prazo da denúncia constitucional. Deixa eu verificar se de fato, se dá aqui, eu estou meio aqui atrapalhado, porque eu não consigo acessar a internet e os meus votos eles ficam na rede para que a gente possa trabalhar, mesmo não estando presente no tribunal. Mas, de qualquer forma, um processo que eu teria, presidente, a intenção de retirá-lo de pauta por esta razão, que se eu não estou com esse convencimento final de receber a representação, o faria, né, de forma monocrática. E aqui tem uma situação que, claro, é sabida de nós há bastante tempo, mas já que o conselheiro Roberto trouxe uma questão na sessão anterior, e parece que é isso que se está entendendo com a questão de prazos fatais. A Constituição Estadual, ela prevê, Excelência, que o Tribunal dê conta de denúncia e representação em 30 dias. Então, assim, não fazendo, em 30 dias, tal qual os prazos de prestação de contas, também não teria mais sentido o tribunal atuar, né? Mas, em função disso, Excelência, eu retiro o processo de pauta para fazer a minha decisão monocrática. Mas, se Vossas Excelências entenderem que não teria problema nenhum, aproveitando que o processo já está pautado, eu poderia aqui submeter a votação de Vossas Excelências. A primeira intenção é retirar de pauta e fazer a decisão monocrática. Então, o texto da lei é claro com relação a isso, mas já tem diversos, inúmeros precedentes nesse sentido, né? Inclusive, né, com autorização plenária, eu acredito que qualquer problema o tribunal absorverá. Então, seria nesse sentido, de retirar de pauta esse processo para fazer monocrático. Ok, tá bom. Vossa Excelência continua com a palavra. Hoje a minha pauta, mais uma vez, está bem light, bem magrinha, sobre esse processo, senhor presidente. Não havendo mais processo a ser relatado, esgotada a pauta, passo a palavra a Vossas Excelências em explicações pessoais. Por favor, conselheira. Gostaria apenas de fazer um comunicado. A nossa Escola de Contas, ela foi selecionada para concorrer a um prêmio, né, da ABEL, Associação Brasileira das Escolas Legislativa e de Contas, com o nosso jovem conselheiro. Então, estaremos concorrendo, né, a nível nacional, acho que foi muito interessante. Gostaram esse trabalho que foi feito com o jovem conselheiro, estaremos concorrendo nacionalmente com o nosso prêmio. Para ganhar este prêmio, tenho certeza que iremos trazer para o nosso Tribunal de Contas. Certeza. Viu? Então será... Torcer para que isso ocorra. Não é? É muito bacana, eu achei esse trabalho que foi feito com a Escola de Contas, já parabenizando a toda a escola. E isso vai acontecer, esse concurso vai ser vai ser em Natal, agora em mês de junho. Iremos lá trazer o nosso troféu, se Deus quiser, presidente. Parabéns, Obrigada. Antecipadamente, parabéns. Só estar concorrendo já é um... Só em participar da concorrência, já estamos concorrendo, já é bem importante mesmo. Com certeza. Não é? Obrigada. De aproximar a escola, o tribunal da sociedade, eu que fico novamente, conselheira. Mas é saudável, tá? Uma inveja bastante saudável, viu? Fico feliz de verdade que... Certeza, todos nós ficamos, conselheiro. É o fruto, né? Um trabalho, um reconhecimento já nacional, só da escolha diante de tantas outras escolas com estruturas incomparáveis. Eu acho que o tribunal, a escola, a diretora, os servidores da escola
Estão todos de parabéns. E eu faço esse reconhecimento aqui porque sei das dificuldades, sei. Então, talvez quem não viva a nossa realidade não sabe o quanto isso para nós é um incentivo, né? Já é uma vitória, conselheira, já é uma vitória para nós. Parabéns. A tua facultade da palavra. Tendo mais quem queira fazer uso, encerro a presente, convocando os senhores conselheiros, senhoras conselheiras, do Ministério Público, para a próxima sessão em horário regimental, desejando a todos uma boa semana de trabalho.